Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Sua glória, Senhor. Ambiente de glória, ambiente de glória, anjos e homens exaltam. Alguém levanta aí mais um pouquinho, não é possível que você está cansado diante do Rei dos Reis. Eu não estou aguentando. Exalte o ambiente de glória, ambiente de glória, anjos e homens exaltam Ele. Levante a tua voz. O ambiente de glória, ambiente de glória, anjos e homens exaltam ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você está aqui para exaltá-lo, levanta a tua voz e exalte o nome dele. Chega! Exalte o Rei da glória. Aleluia! Exalte, exalte, exalte. Entre na presença dele. Homens morreram para você estar aqui hoje. Levante a tua voz. Ele sacrificou para nós estarmos aqui. Aleluia. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Ei. Toda a igreja dê um forte aplauso ao Espírito Santo. Aleluia. Eita, meu Deus. Recebe-nos na tua presença. Toma o teu assento. Aleluia. Toma teu assento aí, glorificando ao nome do Senhor. Aleluia. Que honra poder estar ministrando nesse dia tão incrível, dia 31 de outubro, né? Não é o dia das bruxas. É o dia da reforma protestante, meus irmãos. 503 anos de unção sendo derramada de geração após geração, para eu e você estarmos aqui. E é incrível entender que o espírito do anticristo, ele sempre se levantou de antemão para combater os feitos de Deus. Você já percebeu isso? Todas as vezes que o Senhor levantava alguém, algum reformador, alguma movimentação, o espírito do anticristo, anti-igreja, anti-Deus se levantava para querer desviar, distrair o foco dos marcos do Senhor. Mas o império das trevas está derrotado no nome de Jesus. A tua adoração tinha que ser muito maior hoje, tinha que ser muito mais intensa, porque não é só doces e travessuras. O dia das bruxas celebra a morte de muitas crianças, consagração satânicas. Nós podemos fazer muito melhor, amém? Então hoje o Senhor vai trazer um espírito de reforma sobre nossas vidas. Sabe o que é reforma, irmãos? Reforma não é fazer algo diferente. Reforma é fazer algo do original. O prefixo re, trazer a origem. E o Senhor está trazendo a sua igreja de volta para a origem. É isso que o Senhor está fazendo nos últimos dias. É isso que o Senhor está fazendo sobre a igreja do Senhor, sobre as nações da terra. Porque talvez nós perdemos a essência, porque talvez nós perdemos algumas coisas. Estamos em tempos de reforma. Fala para o teu irmão, nós estamos em tempo de reforma, irmão. Hoje eu fui pedir para a Sara orar por mim, né? Eu falei, papai vai pregar, né? Aí ela colocou as mãos. Ela falou assim, o papai não é perfeito, né? O papai quase que falou pecador, né? E tal. E não é por causa dele. Oh, meu Deus. É por causa do Senhor, ela falou. E ela falou algo incrível. Ela falou assim, por isso que eu estou falando, não sou eu, é o Senhor quem vai falar com você, meu irmão. Ela falou assim, olha, usa ele para falar com a igreja,
porque a igreja precisa ouvir a tua voz. Eu falei, meu Deus, que isso? É com você que Deus quer falar hoje, meu irmão. Eu e você precisamos de reforma. É por isso que o Senhor permitiu e está permitindo tudo que Ele está permitindo nos nossos dias. Porque quando nós estamos seguros, muitas vezes esquecemos o Senhor, deixamos as Escrituras de lado, deixamos a presença de lado. Mas quando algumas crises entram em nós começamos a nos lembrar do Senhor. Aleluia. E eu queria falar assim, fala para o seu irmão assim, olha, você é um dos 300. Se eu estivesse em outro ambiente, eu ia falar assim, ó, medo, cão ou espartano, né? Mas daí o pessoal ia me perseguir. Mas você é um dos 300, meu amigo. Então abra sua Bíblia lá comigo em Juízes capítulo 7. Juízes 7, versículo 2. Vamos ler lá. Enquanto nós cultuarmos ao Senhor aqui, esteja em espírito de guerra, meus irmãos. O Senhor está convocando a sua noiva para isso. Quantas celebrações hoje, cara. Nessa semana, durante esse mês, coisas que não vemos, mas muito mais profundas estão acontecendo. Mas os reformadores estão de pé aqui. Aleluia. Abriram aí, irmãos? Dá um glória a Deus aí. Diz assim o texto: e o Senhor disse a Gideão. Quem que disse para Gideão? Está aqui. Você tem gente demais para eu entregar Midian nas tuas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo, diga tremendo de medo, poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Fala para o seu irmão, são poucos. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser este irá com você, ele irá. Mas se eu disser este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro. Fala, como faz o cachorro? Estranho, né? Daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-as com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais que se ajoelharam para beber, o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Amém? Quando tudo isso começou, né? A gente tinha tantos projetos para esse 2020, né? E quando essa questão da pandemia começou, e quando você, né, analisa as escrituras, você começa a perceber que toda a movimentação do Senhor na terra, Ele está sinalizando alguma coisa, uma correção, um juízo, uma justiça. E quando tudo isso começou, eu falava: Senhor, o que está acontecendo?
E o Senhor falou audível no meu coração: eu estou separando o meu exército. Eu falo com muito tremor isso aqui, meu irmão. Então eu quero falar com você profeticamente hoje. Não quero ser teólogo aqui. Eu quero falar profeticamente com você. Uma palavra que Deus falou no meu coração. Eu estou separando o meu exército. E quando nós nos deparamos com o texto aqui, a palavra de Deus diz assim que os primeiros que precisaram abandonar o campo de batalha foram aqueles que tinham medo. Fala para o seu irmão: os primeiros que deixaram o campo de batalha foram os medrosos. Com carinho, pergunte para ele: quem é você? Os primeiros que deixaram o Senhor nessa pandemia foram os medrosos. Porque sabe qual que é a questão do medroso? Sabe a questão do cara que tem medo? Ele não sabe lidar com as crises. O cara que tem medo, a pessoa que é regida, guiada pelo medo, ele não consegue ter resiliência para enfrentar as dificuldades da vida, para vencer os problemas. Nós estamos numa geração, queridos, que não consegue resolver os seus problemas, que tudo terceiriza, que tudo foge, que tudo passa mal, que tudo é ruim, não aguenta, não consegue trabalhar, não consegue prosperar, não consegue ser proativo, não consegue ser abençoador. E por isso terceiriza, por isso culpa, mas a verdade é que ele tem medo de correr para aquilo que Deus tem para a vida dele. E nós estamos falando de uma igreja, e eu estou com temor de falar isso, mas uma igreja que tem medo de correr para aquilo que o Senhor tem. Eu estou falando de uma igreja universal, não estou falando da nossa igreja em si. E todas as vezes que os seus filhos se desviam do foco, se distraem daquilo que o Senhor tem que sacudir a terra, quebrar as estruturas, para que nós possamos voltar aos olhos para Ele. Os medrosos não conseguem enfrentar a pandemia. Os medrosos entraram dentro das suas casas com sua família e não conseguiram amá-los de verdade. Por isso que você viu nas estatísticas aí o maior número de divórcio, maior número de violência doméstica, cara. Uma loucura. Por quê? O lugar que era para ser o refúgio, o lugar que era para ser a casa do Senhor, o lugar de comunhão com o Senhor, se torna um pesadelo para aqueles que não amam ao Senhor. Então o trabalho é uma fuga. Estar longe daqueles que o Senhor designou para você levantar e estruturar. É mais fácil fugir do que enfrentar. É mais fácil fugir do que enfrentar. O Senhor está querendo levantar uma geração, cara, corajosa. Uma geração que vai permanecer, que vai enfrentar, que vai ir para cima, não importa se é crise, não importa se é dificuldade, se tem ou não tem, se está trabalhando ou não está, se tem que ficar com a família, teria que ser um prazer, cara. Vivemos reclamando, não temos tempo para orar, não temos tempo para isso, não temos tempo para aquilo. O Senhor nos deu tempo, o Senhor nos está dando tempo para nos arrependermos. O Senhor está dando tempo. E eu vou dizer para você, medo não é apenas, não é simplesmente a falta de fé. Medo, segundo a Bíblia, é ausência de amor. Doideira, né? Mas eu vou provar para você. Vamos lá abrir comigo. 1
1 João capítulo 4. Você leu ontem, né, Vaso? Aleluia. Quem não veio ontem, irmãos, você perdeu uma ministração poderosa, um alinhamento familiar, coisa linda, irmãos. Temos tão poucas, né, oportunidades. O que é? Uma vez em cada 4 meses. Todo o coração, cara, vai pra cima. Você não é medroso, cara. Tenha fome pelo Senhor. Tenha fome pelo Senhor. Pode ser os nossos últimos dias nessa terra. Abriram aí 1 João capítulo 4. Nós vamos ler o 7, o 8 e o versículo 18. 7, 8 e o versículo 18. Eu afirmei que medo não é a falta de fé. Medo é a ausência de amor. Olha o que diz o texto. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus, Ele é amor. Agora olha o 18. Versículo 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Quem é o perfeito amor? Quem é o perfeito amor, igreja? Ao contrário, o perfeito amor, ele expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo, supõe tormento, supõe opressão. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O aperfeiçoamento no amor, meus amigos, só vem do relacionamento, do conhecer a Deus. É o quanto eu amo e o quanto Ele me ama. Só que nesse jogo o Senhor sempre vai cumprir o papel dele. O problema somos nós. Porque só pode existir uma coisa: se o perfeito amor ele expulsa o medo, se eu ajo em medo, se eu recuo, se eu não enfrento, se eu não vou para cima naquilo que Deus tem, o Senhor não está comigo. Ou eu não estou dando o amor necessário devido ao meu Deus. Agora, amar a Deus implica em conhecê-lo. Você não ama nada, ninguém que você não conhece. Quando você conhece, ativa em você identidade, irmãos. Nós estamos numa geração de crise de identidade. Você não sabe o que você quer, você não sabe quem é você, você não sabe o que Deus quer da sua vida. Mas o Pai está lá, o mesmo, com os braços abertos. O mesmo que falou com todos os grandes homens de Deus e profetas, está lá assim, ó, esperando os filhos virem até Ele. É o mesmo. Ele não fala mais com um do que com o outro. Não. Ele é o mesmo. A diferença é a fome, a diferença é a sede. Bata no seu peito e diga: eu preciso de fome, eu preciso de sede. Nesse tempo nós não precisamos de muitas artimanhas que a terra pode dar, não, meu irmão. Coach não vai nos fazer mais perto de Deus. Pode te ajudar em muitas coisas terrenais, mas eu vou dizer para você, aquilo que o Senhor tem, cara, é só você que pode conquistar. É só você que tem que correr atrás. É só você. Não adianta terceirizar a culpa. Não adianta dizer que é o pastor, que é a igreja que não é bacana, que a igreja é preta demais, que é aquele que é assim, aquele que é assado. Não, é você. Começa a bater no peito e dizer: não, eu me faço responsável. Se amanhã as coisas não acontecerem com a minha vida, é porque eu não quis. Sabe por que eu quase morri sábado aqui? Porque o Senhor foi arrebentando a minha vida, quebrando os pedacinhos assim, ó. Porque eu saí de férias, voltei, entende?
E foi incrível como que Deus formando essa palavra dentro do meu espírito. Quando eu pisei os pés aqui, uma irmã abençoada mandou uma mensagem para mim, uma palavra profética no meu coração. Eu falei, bom, bacana, bênção, né? Falando sobre ter paz, confiar. Eu peguei aquela palavra, de repentemente, cara, me veio isso aqui que eu estou pregando hoje. Por isso que eu não estou falando aqui, ó. Eu fui pregado e rasgado no que eu estou falando aqui com você hoje. Era como que o Senhor falasse assim, ó, eu preciso fazer com que você sinta o que a minha igreja está vivendo. E eu estava tranquilo, de repente, numa segunda, talvez pela presença talvez do meu chefe ali, eu não sei o que aconteceu, gerou-se uma insegurança em mim, um medo. Parecia que toda hora ele estava me observando, e realmente devia estar. É a sina dentro dos chefes, né? Mas uma insegurança, um medo. Eu falei, que isso? Está amarrado esse trem aqui, cara. Está amarrado. E a palavra começou a ser formada dentro do meu ser. Assim como o Senhor fez com alguns profetas, fez sentir na pele aquilo que Ele precisa começar a liberar para o povo, o que Ele precisa começar a falar para o povo. Por isso eu quero ser profético aqui nessa noite. Nós vamos sair daqui sem nenhum medo, porque nós fazemos parte do exército que vai vencer. Eu e você, meu irmão. Você não veio aqui à toa, você não veio aqui porque alguém te chamou, porque você é membro dessa igreja. Não, você veio porque você foi convocado pelo Senhor para ser uma resposta nessa geração, mano. Aleluia. O Senhor está aqui. Quando você sabe que é filho, você sabe a grandeza do seu Pai, você não permite ter medo de nada. Nos falta identidade, nos falta conhecê-lo. E o Senhor foi ali naquela semana, você precisa me conhecer mais, você me conhece pouco, é por isso que você tem medo, é por isso que você não vai para cima. O Senhor foi me destruindo. E aí Deus usou o profeta Silas, o pastor Silas, para quebrar assim, ó, para pegar eu estar, entendeu? As costelas, o resto da carne que faltava, podar. E é gostoso, irmão, porque nós somos muito bons em falar, nós somos muito bons em apontar, nós somos muito bons em bater no peito e dizer eu sou o cara. Mas melhor ainda, aliás, a única coisa boa é quando o Senhor quebra você direitinho. Diz assim, ó, sou eu na sua vida. Se não for eu, você não consegue respirar. Se não for eu, você não levanta amanhã. Se for eu, você não vai se tornar nada. Nada. Aleluia. Meu irmão, quando eu estava meditando nisso, não tinha como não pensar em Davi, cara. Vamos entrar nessa história aqui um pouquinho. Olha isso. Como que Davi não temeu Golias? Você já parou para pensar? Como que Davi não teve medo nenhum, sendo um adolescente, né? Alguns dizem que ele tinha ali de 13 a 18 anos, um adolescente, franzino, a palavra de Deus diz, pequeno, flaco, né? Flaco, flaquito. Um cabra de 3 metros de altura, forte, violento. Sabe por quê? Muitos dizem que Davi era um homem segundo o coração de Deus por causa do arrependimento dele. Pode ser uma das virtudes, mas para mim, o que fazia ele ser um homem segundo o coração de Deus era porque ele conhecia o Deus que ele servia. Assim, ó, pregado nas veias. Ele não tinha dúvida do Deus que ele servia. Não importava o tamanho do gigante, não importava o tamanho do exército inimigo. Ele sabia que ele poderia vencer. Ele sabia que ele não poderia deixar aquilo barato.
Conhecer a Deus, meu irmão, te eleva a senso de justiça. Conhecer a Deus não permite que você veja as coisas acontecerem e você não faça nada. Davi conhecia a Deus. Ele disse: ó, já veio o leão, já veio o urso querer destruir o rebanho do meu pai, eu cuidando ali. Ele disse: eu despedacei o urso, eu despedacei o leão, e eu vou fazer a mesma coisa com esse Golias. Por isso que eu digo para você: não fuja dos leões, não fuja dos ursos da sua vida, mano. Fazem parte do processo. Todos nós estamos numa guerra. Quem está aqui, quem conhece o Senhor e quem não conhece, todos nós estamos numa guerra. Só que você só começa a perceber que está numa guerra quando você conhece o seu Senhor. Porque quando você não conhece o Senhor, você é réu, você está à mercê do que acontece lá fora. Mas quando você conhece o seu Senhor, você vê que existe um mundo espiritual, existe uma guerra, e se você não estiver com Ele, você não vai conseguir vencer essa guerra. Agora imagina que de um lado estava Davi, disposto a dar a sua vida, a morrer por causa do exército do Senhor, por causa do povo do Senhor. E do outro lado estava Saul, morrendo de medo, meu irmão. Vamos ler o texto aqui para você ver. 1 Samuel capítulo 17. Abra comigo, nós vamos ler o versículo 11. Depois nós vamos ler o 33. Depois nós vamos ler o 39. Quantos estão comigo aqui? Abriram aí? 1 Samuel capítulo 17 diz assim, versículo 11: ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e tiveram muito medo. Olha isso aqui. Olha o 33. Ah não, perdão. Olha o 33. Então estava ali, ó. Nós lemos o 11. Saul com todo Israel em pavor, espantados, tremendo de medo. Daí olha o versículo 33. Quando Davi ele se apresenta, é isso aqui que Saul fala para ele. Falando para Davi, você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Olha isso aqui. A primeira coisa que a gente aprende aqui: o medo não paralisa apenas a sua vida. O medo paralisa você e aqueles que estão contigo. Presta bem atenção. A Bíblia diz que 40 dias o filisteu vinha todas as manhãs e moía a mente, a cabeça do exército, cara, dizendo: vocês não vão conseguir. Quem que vai vir aqui enfrentar? Amedrontando e afrontando. Só que pensa aqui comigo, Saul, a Bíblia diz que era o mais alto, era o mais forte, era o líder, era o pastor, era o rei ali daquele povo. Você acha que não tinha ninguém corajoso ali no exército? Com certeza. Mas quando aqueles que estão debaixo olham para aquele que está ali em cima, o mais capacitado, o cara que poderia enfrentar, treme de medo, o medo contagia todo mundo, cara. O problema de você não enfrentar, o problema de você deixar o medo tomar conta de você, é que ele não só atrapalha você, ele atrapalha aqueles que estão caminhando contigo. Ele atrapalha a tua casa de caminhar, de prosperar. Ele atrapalha aqueles que estão caminhando contigo na fé, meu irmão. 40 dias de afronta e eles borrados de medo.
aflitos de medo. E aí olha, uma das coisas que o Senhor falou, depois que Davi se apresenta, ele fala assim: não dá pra você não, Davi. O cara é guerreiro desde pequeno. Tipo, imagina nós, o exército, treinados. Você, adolescente, jovem, você não tem como, não tem condição pra você. Segunda coisa que o Senhor nos ensina aqui, cara: pessoas covardes deixam de acreditar que existam outros que possuem coragem. Ele não guarda para ele a covardia dele, ele não guarda para ele o medo dele. Ele não consegue acreditar que possa ter alguém que consiga resolver o que ele fugiu. Vai pegando isso no teu espírito, meu irmão. Eu fico olhando o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, cara. Eu fico chorando, bicho. Porque não era para estar acontecendo isso. Não era para o Senhor estar tocando a nação. Era para estar a nação destruída de medo, destruída de pavor. São 10 milhões de pessoas foram contaminadas com Covid. E primeiro número 1 disparado. Mas eles estão se levantando dizendo: Senhor, o medo não vai tomar conta de nós. Nós vamos para a rua, nós vamos adorar, nós vamos celebrar o Senhor. Eu não estou apoiando, não estou falando nada. Nós estamos em outro contexto, tá? Não vem aqui falar, o pastor Lau está falando que nós... Relaxa, se Deus mandar nós vamos. É Deus quem manda aqui, não é o pastor Lau, não é ninguém, é o Senhor. Mas o que eu estou falando para você, meu irmão? Que existe um momento onde nós podemos dar uma resposta àquilo que o mundo está querendo imprimir em nós. O diabo não é dono de nada, mas ele é oportunista. Ele se aproveita de situações para poder abater o povo de Deus. E quando nós menos percebemos, nós estamos prostrados com medo. Meu irmão, se você continuar com medo, nós não vamos conseguir fazer mais nada. O medo paralisa. O medo faz você parar de acreditar que existe alguém, um outro, que tem a coragem que você não tem. O medo não te faz submeter, cara. Pessoas com medo não conseguem ver ali, ó, que o Gil, ele tem algo que eu preciso, e que se eu não vencer eu posso aprender. Saulzão olhou para Davi e falou: cara, para você não vai dar não. É muito mais forte que você. O que o Senhor falava para mim nessa última semana, o Senhor falava: fala para mim, igreja, que eles não podem deixar o medo tomar conta deles. Fala para minha noiva: ah, mas eu estou sem dinheiro, mas eu perdi o emprego, mas agora eu não estou trabalhando tanto. E aí tem pessoas vindo até você, clamar, perguntar, e o Senhor está falando: ei, você vai ter medo? Você vai negar aquilo que você tem? Você vai negar aquilo que você carrega? É a tua hora de manifestar o melhor daquilo que o Senhor tem para você. É nos momentos difíceis, é nos momentos de crise que o Senhor quer ver uma igreja gloriosa. Em que contexto que Jesus Cristo voltará na sua segunda vinda? A Bíblia diz que será um dia grande e glorioso, mas será um dia terrível. Porque será um contexto de tribulação, um contexto de sofrimento, mas será um momento específico e oportuno para o Senhor levantar e deixar brilhar a sua igreja, a sua noiva. Que tempo que nós estamos? Tempo de treinamento e preparação. Por isso que o medo não pode ir com você mais, mano. Porque o Senhor está querendo fazer nos dias de hoje, o medo não pode acompanhar-nos. Aleluia. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Doideira. Aleluia. Eu não li o 38, né? Vamos lá no versículo 38 desse mesmo capítulo.
assim, ó, no versículo 38, tô acompanhando aí. Saul vestiu Davi. Então assim, depois que ele deu aquela diminuída, né? Porque quem é covarde quer acovardar os outros. Mas quem tem identidade, ele persiste, é chato, entendeu? Ele vai, ele não recua, ele falou, não, eu já fiz, já matei urso, leão, e vai ser a mesma coisa com esse infeliz. Aí Saul fala, é doido, né? Com doido não se mexe, né? Então vamos fazer assim então. Saul vestiu Davi, versículo 38, com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. 39. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, não estou acostumado. Então ele tirou tudo aquilo. Fala para o seu irmão: as vestes de Saul não servem para você, meu irmão. Alguém pode glorificar o nome do Senhor? Deixa eu te dizer uma coisa: as vestes de Saul não servem para você. Não tem o teu número, não tem o teu desenho, não tem o teu formato, não tem os sonhos que Deus sonhou para você, não tem o chamado que Deus chamou você, não tem os propósitos de Deus. Não adianta você querer caminhar como Saul caminha. Uma coisa que nós aprendemos aqui: quem tem medo insiste em querer vestir os outros com a sua covardia. Quem tem medo quer fazer você parar de sonhar. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem que deu os sonhos para você? Foi o Senhor, não foi? Veio do alto. Quem que imputou o chamado na tua vida? Quem chamou você para ser profeta para as nações? Foi o pastor Lau? Foi o pastor Júlio? Foi o pastor Silas? Foi a apóstola Vera? Quem imprimiu em você o caráter de Deus? Foi os coaches que a gente fica assistindo no YouTube? E aí eu te pergunto: por que nós estamos consultando a terra a respeito das coisas que são celestiais? Por que nós vamos pesquisar o quanto que deu certo se Deus chamou você? O Senhor me quebrou nessas 2 semanas, porque quando você começa a desviar o foco, você começa a calcular demais, e quando você começa a calcular demais, você não consegue enxergar aquilo que Deus tem. Deixa eu te dizer uma coisa: para de consultar a terra, porque não foi a terra que te deu o chamado, que te deu a visão, que te mostrou, foi os céus. E se foi os céus, você tem que clamar ao Senhor. Olha para o alto, igreja. Se você olhar para a terra, você vai ter aquilo que a terra tem. Mas se você olhar para os céus, o respaldo de Deus, a unção necessária, a glória de Deus vem, mano. É isso. O Senhor falou: fala para mim, igreja, que aquilo que ela precisa receber não vai vir da terra. Não são os tesouros daqui. É do céu. E por que nós gastamos tanto tempo com a terra? Não é os recursos, o Senhor Ele sustenta. Era isso que o profeta Silas estava falando no último sábado. Aquilo foi arrebentando meu coração. Não é o que a terra pode oferecer. Se você não se lançar, o medo te paralisa. Mas Deus mentiu, então ao meu respeito. Não, você não teve coragem. Mas Deus falou o que ia fazer, e Ele está pronto para fazer. Mas se você não tiver fé, se você não tiver o amor necessário, nos últimos dias, meus irmãos, é amor, é muito amor pelo Senhor, muito amor por aquilo que Ele ama. Deus não vai confiar as nações, a terra, o Japão para qualquer tipo de pessoa. Pessoas que têm paixão pelo Senhor, pessoas que por
que por amar aquilo que Deus ama, Deus vai poder confiar. Nós clamamos por almas na nossa hipocrisia, nós clamamos por coisas na nossa hipocrisia, mas o Senhor fala: se você não amar, se você não estiver possuído do amor, não adianta. Espírito Santo de Deus, eu queria trazer outra palavra, irmãos, mas é isso que o Senhor quer falar comigo. Eu estou me incluindo nisso. Eu que apanhei primeiro, irmão. Você está safe aí, você está recebendo agora. Eu que apanhei primeiro, senti no meu corpo, no meu físico. É como que o Senhor permitisse: ó, você vai sentir. Porque muitas vezes nós nos colocamos num lugar de tranquilidade, mas o Senhor está chorando, a igreja está sangrando. Existe um mundo lá fora sangrando, destruído, sem Jesus, sem salvação, sem esperança. E está você aqui. Nós precisamos fazer alguma coisa com aquilo. Nós precisamos fazer alguma coisa com isso que o Senhor está falando, exército. Deus manda te dizer, cara, aquilo que Deus sonhou contigo, não temas. Não vai ter muitas pessoas contigo, entenda isso. Nem todos vão acreditar naquilo que você carrega. É aquilo que o Senhor falou: há muita gente contigo, Gideão. Não adianta você querer 32.000 soldados, eu posso fazer com 300. Não adianta querer 32.000, eu vou fazer com poucos. No fim, são poucos. É isso que Deus disse em Mateus 24. Ele disse: nos últimos dias, muitos, poucos aliás, o amor de muitos se esfriará, e vão permanecer poucos. É poucos. O evangelho é para todos, mas são poucos, irmãos. Se sinta privilegiado de ser parte desse pouco. Se sinta agraciado por fazer parte desse pouco, cara. Que vai fazer o Senhor ser bem-vindo nessa terra. O Senhor está preparando a noiva dele para aquele grande dia. A noiva naquele dia será gloriosa. Não é possível que você não interprete o que o Senhor está fazendo nesse tempo. Eu não acredito que nós estamos na abertura dos selos ainda. Eu não acredito. Não acredito que nós estamos no princípio das dores ainda. Eu acredito que nós estamos assim, ó, né? Minha esposa teve três filhos, né? Vamos ser 4? Aleluia. Não. Deus sabe. Não pode ter medo. E eu lembro que no 3º, 4º, 5º mês a barriga ficava dura, saca? Né? Dava uns negócios, aí algumas horas passava. Esse é o treinamento para o dia do parto. Nós estamos nisso. Porque se você ler Mateus 24 e começar a ler do 6 em diante, você vai ver que não é o contexto que nós estamos. Diz que vai ter fome, guerra, terremoto em todos os lugares. Não está acontecendo isso. Você está comendo bem. Olha, tem que ter gente mais fofinha, fortinha. Você está comendo muito bem, irmão. Relaxa. O princípio da dor vai ser 1000 vezes pior do que nós estamos vivendo. Relaxa. Só que se nós já estamos morrendo de medo com a pandemia, meu irmão, como será no dia da grande tribulação? Como será no dia do princípio das dores e os selos começarem a ser abertos? A trombeta começar a tocar e os juízos de Deus vindo, pá, um após o outro. Se nós estamos com medo porque o mês que vem eu vou receber 100.000 a menos. Eu nem ia falar isso, não sei nem o que eu estou falando. Meu Deus. Aleluia. Tá, vamos pro outro. Eu preciso de um teatro aqui. Vem, Joe, você é lindo demais. Vem, Joe. Vem aqui, pode ficar aqui, ó, do meu lado.
Os primeiros foram os medrosos. O Senhor falou assim: ó, os medrosos podem sair. Os medrosos não vão permanecer, porque os medrosos poderiam atrapalhar no meio da guerra. Os medrosos poderiam contagiar. Imagina, tá vindo um exército inimigo, o cara fala: mano, tô morrendo de medo. Daí o cara que tava corajoso: meu Deus, não vai morrer todo mundo. E agora? Aí já era 32 mil, ó, decapitado. Os segundos a segunda seleção do Senhor foram aqueles que beberam as águas como um cachorro. Eu chamei o Jonas. Você vai sofrer um pouquinho, mas rapidinho, tá? Ele disse assim, ó: leva todo mundo para beber água, que até a água, tá? E aí aqueles que beberem a água como um cachorro, eu vou ser o cachorro, você não vai sofrer junto também não. Só pra você. É como um cachorro bebe água, né? Ele pega a aguinha na mão assim, uma garrafinha. Não. Ele vai com a língua lá, vai fazer. Esses, o Senhor falou assim: ó, pode separar, porque eles não estão preparados para a guerra. Por quê? Porque numa guerra você precisa estar com os olhos fitos, você precisa estar com a visão clara. Sabe o que o Senhor falou para mim no começo do ano? Que nós teríamos uma geração que iria enxergar por uma década. 2020, a visão perfeita do Senhor. O Senhor falou para mim assim: a igreja do Senhor precisa se programar, precisa ter uma visão que a posicionará por uma década. Por isso que para o exército do Senhor, quem não está preparado com os olhos fitos, em algum momento vai se distrair. Em algum momento vai deixar de lado aquilo que o Senhor falou lá atrás. Os que beberam aqui, ó, igual cachorro, vou fazer também, aleluia, perderam de vista aquilo que o Senhor estava mostrando, onde estava o inimigo. E o Senhor falou para mim: os atalaias conseguem ver de um alto lugar. Igreja, é tempo de subir. Se eu estiver aqui embaixo eu enxergo até um ponto, mas se eu estiver aqui em cima eu consigo enxergar maior. É tempo de você subir para um alto lugar. O ponto da seleção de Deus não era se eles eram bons na guerra, se eles sabiam usar a arma muito bem, se eles eram cheios da unção. O ponto de Deus foi que eles não se comportassem como cães, mas que eles continuassem vendo a visão clara, sem distração, daquilo que Deus estava fazendo, ou qual seria o próximo ataque do inimigo. Obrigado, Josinho. E quando o Senhor falou de cães, eu sei que nos nossos dias, né, o cachorro virou pet, né, e tudo mais, é bonitinho, a gente cuida. Mas nos tempos bíblicos, cães nunca foram vistos como coisa boa, eram sempre coisas selvagens, sempre falando de mau caráter, da questão do mau caráter. Tudo que você puder pensar que era ruim, a Bíblia chamava de cão. Então não se ofenda, eu sei que você gosta de seu cachorro, eu também gosto de cachorro. Mas não era o fato só de lamber como cão, era o posicionamento. Olha o que diz em Isaías 56, tem tudo a ver, conectou com ser um atalaia. Isaías 56, versículo 10 ao 12. Vai abrindo aí. Então o primeiro era o medo, e o segundo era aqueles que se comportavam como cães. Olha o que diz o texto, Isaías 56, do 10 ao 12. Espírito Santo, vai falando conosco, Espírito Santo. Não sei o que o Senhor vai fazer depois daqui, quando nós orarmos aqui, mas a minha oração é que o Senhor traga para nós
um profundo arrependimento, uma profunda reforma dos nossos corações. Abriram? Vamos ler. Olha o que o profeta Isaías diz: todos os seus atalaias estão cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos. Olha isso, olha o que representam cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam tosquenejar, se distrair, cochilar. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Olha que terrível. Os atalaias eram aqueles que eram responsáveis por guardar o povo. Sabe quem é eu e você nessa geração? Responsáveis por guardar a noiva, por cuidar da noiva, por cuidar do evangelho, por guardar as sagradas escrituras, por fazer o nome do Senhor conhecido ainda no meio de uma nação de não sei quantos milhões de deuses, que serve mais a Mamon do que a tudo. E com os jovens nós proclamamos essa palavra. Você não pode perder a visão, cara. Porque se você perder a visão e o inimigo aparecer, o Senhor vai responsabilizar a gente. Eu vou ler para você o pacto dos atalaias e nós vamos encerrar com isso. Abra lá em Ezequiel 33 comigo, do 1 ao 7. Oh meu Deus, as distrações são tantas, meus amigos. O Senhor quer que nós nos mantemos no foco. Abriram? Pega essa palavra dentro de você nessa noite. Esse texto aqui. Talvez você fale, não é muito pesado para mim. Mas é o exército, você está numa guerra, não tem como você fugir disso. Olha o que o Senhor disse. Essa é a palavra do Senhor que veio a mim. Filho do homem, fale com seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser atalaia ou sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Então assim, ele disse assim: olha, você atalaia, se você vir tocar a trombeta, o povo ouvir e não dar atenção, você não tem culpa. Versículo 5: uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu advertência, será responsável pela sua própria morte. Ele continua afirmando: se ele desse atenção à advertência, se livraria. Versículo 6: mas se o atalaia ou a sentinela, aquele cara que fica num alto lugar para cuidar e proteger o povo, vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, um só para Deus é importante, irmãos, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade, mas considerarei a sentinela ou o atalaia responsável pela morte daquele homem. Olha isso aqui, irmãos. Agora o 7: filho do homem, eu fiz de você um atalaia. Bate no seu peito e diz: o Senhor me fez um atalaia para a nação de Israel. Por isso ouça a minha palavra e não deixe de tocar a trombeta.
olha essa palavra aqui, meu irmão. Isso aqui estremece o meu espírito. Porque se nós permanecermos como cães distraídos, desfocados, nós vamos conseguir discernir o que o Senhor está querendo fazer no nosso tempo, cara. Não é possível que você seja satisfeito em só se reunir nos sábados, em estar aqui, ouvir uma palavra bonita, e durante a semana você não testemunhar do seu Salvador, você não tocar a trombeta para essa geração. Não é possível que você esteja sossegado a respeito disso. Não é possível que não haja algo mais. O Senhor disse, 2020, uma visão por uma década. O que o Senhor tem te mostrado? O que o Senhor tem mostrado para nós, igreja? Ou será que você só tem visto medo, as barreiras, os empecilhos, as crises, a pandemia, o Covid, daqui, Covid dali? O Senhor está nos convidando para enxergar mais alto, para enxergar mais além, igreja. Com ousadia. O Senhor disse, olha, não tenho em ti o espírito de timidez, de vergonha, mas o espírito de ousadia, de intrepidez. Vamos para cima. Se nós não tocarmos a trombeta, irmãos, se nós não anunciarmos ao Senhor, será nossa culpa. Ele não fez com que os anjos ficassem com essa responsabilidade. Não é a responsabilidade de Deus. A responsabilidade de Deus Ele fez naquela cruz por nós. Depois da cruz Ele disse, é vocês, é os meus filhos que precisam manifestar. É a partir dos meus atalaias. Mas se o atalaia não subir no alto lugar, se ele ficar ali, com medo de tudo, vendo tudo gigante, vendo Golias gigante, vendo as crises gigantes, ele não vai conseguir ter a palavra de resposta para essa geração. Não conseguirá ver profeticamente o que o Senhor está fazendo. Não adianta ter palavra bonita nesse tempo, meu irmão. Porque eu sou teólogo. Porque eu entendo. Por causa disso que eu cursei isso, cursei aquilo. Meu irmão, Deus está procurando homens de lágrimas, homens do secreto, que vão pagar um preço para ver uma geração sendo tocada pelo Senhor. Será que tem alguém aqui nessa noite que vai pagar o preço para ser um atalaia? Ei, xarabanda soia. É isso. Os medrosos não vão permanecer. Os cães não vão conseguir ver, não vão conseguir tocar a trombeta, porque tudo vai ser distração para eles. Agora sabe o que me admira? É 300 caras quererem aceitarem o desafio de encarar uma multidão do exército inimigo. Quem assistiu Espartaco sabe o que eu estou querendo dizer. Parece uma coisa de louco, mas eu vou dizer para você, as coisas de Deus é louca. Por isso que se você estiver no seu natural, você não vai entender as coisas de Deus. Se você estiver no natural, você não vai conseguir entender o Silas. Você vai olhar para ele e falar, meu Deus, 10 milhões de Covid, você vai para lá no ninho do Covid. Mas ele não está nem aí para Covid. Ele tem uma visão, ele tem uma palavra. Você vai caminhar pelo quê? Pelo que a terra está dizendo para você? Ou pelo que o Senhor falou para você? Como eram os apóstolos? Ágabo pegou Paulo, amarrou Paulo e falou assim, cara, assim vão fazer com você no dia que tu pisar em Jerusalém. Ele falou, não estou nem aí. Eu quero é Cristo, eu quero é Jesus, eu quero ver as pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus. É isso que eu tenho que queimar. Imagina, era uma palavra profética e era de Deus. E ele podia falar, meu Deus, é Deus, né? Então não é para mim ficar. Existia uma convicção nos tempos de hoje. É homens de convicção, homens que carregam cicatrizes do Senhor, que conseguiram vencer os ursos, os leões. Estão fazendo, eu sei quem eu sirvo.
Eu estou aqui gritando hoje aqui porque eu sou meio doido, mas o medo vem de mim. É uma luta constante, eu tenho que vencer. Eu não posso recuar. Eu tenho uma família, eu tenho uma esposa. Sabe por que as famílias são fracas hoje? Porque o sacerdócio é fraco. Porque os homens de Deus não têm coragem de encarar, de enfrentar, de mortificar sua carne. Meu irmão, a mulher não vai ser um homem na casa. Não adianta, é você. Não sei nem porque eu estou falando isso. É você, Deus conta contigo, cabra. Aleluia. Vamos, Atalaia, você que tem que enxergar. Está esperando a mulher orar por você, está esperando a mulher fazer a vigília por você, está esperando o quê? É você, é a sua casa sim. Mas chegou o tempo. Os 300, você é um dos 300, se coloque de pé nessa noite. Você é um dos 300. Quem você é nessa geração? Quem você é nessa pandemia? Quem nós somos? Eu me incluo nisso. Quem nós somos? Se o Senhor não tivesse construído essa palavra em mim, se eu não tivesse chorado noites do Senhor, eu estaria como um rato envergonhado, não conseguiria nem subir nesse púlpito. Então eu estou junto. Não é alguém aqui apontando o dedo, sou melhor, não. Estamos juntos e é uma proclamação do Senhor dizendo: igreja, noiva, ei, eu te chamei para ser gloriosa, eu te chamei para cumprir o meu propósito. O Japão não está esperando mais uma religião, não, o Japão está esperando homens que carregam a porção de Deus. Só quem carrega a porção de Deus terá a palavra para essa geração, meu irmão. Ele está aqui. O Senhor está virando uma chave em você e em mim. Talvez você entrou aqui com medo. Talvez você entrou aqui e essa era tudo que você estava vivendo, tudo que você estava pensando. Chegou o teu tempo, porque você tem medo de servir o Senhor. Porque você tem medo de encarar aquilo que Deus tem. Sabe por quê? Porque você calcula. Eu vou ter que renunciar isso, eu vou ter que renunciar aquilo. E o Senhor está falando: ei, a minha vida é maior. Para de calcular, mas é que eu não vou ter que deixar isso. Ei, enquanto você está pensando que você vai ter que deixar, o Senhor está clamando: onde estão os meus atalaias? Eu preciso levantar os meus filhos, porque existe uma geração morrendo e Deus está esperando você. Para aquilo que Deus chamou você, os medrosos não estão. Para aquilo que o Senhor chamou você, os cães não podem estar. É perfeição, não. São homens apaixonados pelo Senhor. São homens, alguém aqui precisa entender isso. São homens que estão clamando pelo Senhor, dizendo: eu não tenho nem ouro, talvez não tenho prata, talvez não tenho muitos recursos dessa terra, mas o que eu tenho, eu posso compartilhar. O que eu tenho, eu posso semear nessa geração. Só que você calcula demais. Só que você está cabisbaixo. Deus está te falando: levanta a tua cabeça. Ou tu confia em mim, ou você vai confiar no mamão. Ou você vai confiar no Senhor, ou vai confiar no seu braço. E sabe quando você confia no teu braço, você perece, meu irmão. Por isso você está frustrado, talvez, cansado, debilitado. E Deus está falando: sai. Ei, vem Davi. Vem Davi. Você está vestido de Saul. Você está vestido de algo que não te pertence. Deus quer tirar tuas vestes nessa noite. Quer colocar vestes de alegria. Quer colocar coroa em vez das cinzas que você está carregando. Barabachou, quer colocar um louvor nos teus lábios. Chucantarabadaias. Dar um novo cântico para você. Ele está aqui, meu irmão. Alguém aqui precisa entender. Não espera ninguém ter que impor a mão na sua cabeça.
a tua expectativa no Senhor. É isso que vai fazer você ver, ouvir, discernir e ser uma resposta. Isso, chora se precisar que chorar, mas não deixa isso passar, meu irmão. Eu sinto que é o coração de Deus dizendo: meus filhos, ouçam as minhas palavras, ouçam as minhas palavras, dê uma resposta a mim. Você está cansado, Ele vai renovar tuas forças. Davi, as vestes de Saul não te pertencem, meu amigo. Minha amiga, as vestes de Saul não te cabem. As vestes de Saul pode até aparentar algo bonito, algo grande, algo forte. E talvez é isso que você está errando, porque você está se vestindo e nas redes sociais você aparenta. Quando as pessoas vão conversar, você aparenta, mas Deus está dizendo: eu não quero a tua aparência, eu sei quem é você. Eu sei quem é você, eu sei quem são vocês, e é por isso que Ele consiste em acreditar em você. O teu Pai te conhece, levanta a tua mão. O teu Pai te conhece, o teu Pai te conhece, o teu Pai te conhece. Ele está tirando o medo de você, Ele está tirando a covardia. Tirando a covardia de você, igreja. São tempos de treinamento. Deixa Ele te treinar. O medo sai agora, em nome de Jesus. Começa a receber cura aí hoje. Começa a receber libertação hoje. Ele conta com você. Ele tem um chamado para você. Não deixa apagar Espírito da sua vida. Profetize, meus amigos. Ei, ei. O medo está caindo por terra nessa noite. Levante as suas mãos. Ei. O Senhor me deu uma palavra. Volte a sonhar. Reforma é isso, é voltar à forma original. Volta a sonhar com aquilo que Deus te falou desde a origem. Ei, o Senhor está dizendo aqui para alguém: porque você parou de acreditar? Porque você parou de acreditar na conversão do seu esposo, da sua esposa? Porque